Se tem uma coisa que aprendi desde cedo é que o sistema financeiro não foi feito para te enriquecer, ele foi feito para te controlar. Os bancos parecem inofensivos, com suas agências modernas, aplicativos fáceis e promessas de segurança. Mas, por trás dessa fachada amigável, existe um jogo silencioso de taxas, juros e manipulação que corrói o seu dinheiro dia após dia. E o pior é que a maioria nem percebe que está sendo explorada. Eles ganham quando você gasta, quando você guarda, quando você atrasa. Não importa o que você faça, o lucro deles está garantido. E quanto mais você confia, mais eles tiram grana do seu bolso. Enquanto isso, os ricos conhecem os atalhos, as brechas, as estratégias escondidas que fazem o sistema trabalhar a favor deles. E são justamente esses segredos que os bancos não querem que você descubra. Mas neste vídeo, eu vou te mostrar os bastidores do sistema bancário. Vou te revelar 8 segredos que eles escondem debaixo de 7 chaves. E quando você entender tudo isso, vai perceber que há um outro caminho, mais inteligente, mais lucrativo e muito mais livre do que você imaginava. Primeiro segredo: inflação e perda de poder de compra. Guardar dinheiro no banco parece ser o que todo mundo considera investimento seguro. A vida inteira nos ensinaram que poupar era sinônimo de responsabilidade. Mas ninguém explica que a inflação é como um vazamento silencioso. Você não vê, mas todo ano ela drena uma parte do seu esforço. Com os juros bancários rendendo menos de 1% ao ano e a inflação girando em 2%, você já começa a cada janeiro mais pobre do que em dezembro. É como correr numa esteira. Você se cansa, mas não sai do lugar. Quando entendi isso, minha visão sobre dinheiro mudou completamente. Eu parei de pensar em guardar e comecei a pensar em multiplicar. Manter o dinheiro parado é como deixar uma fruta ao sol. Apodrece. Por isso, o que você precisa é colocar seu capital em movimento. Pode ser comprando ativos simples como ETFs de proteção contra a inflação, como o TIP nos EUA, ou até investimentos atrelados ao IPCA. O importante é entender que o banco não é um cofre, é uma peneira, e isso é só a ponta do iceberg. Quando você começa a prestar atenção na forma como o sistema trata o seu dinheiro, percebe que ele foi desenhado para te manter sempre correndo atrás. O jogo é manipulado para beneficiar quem conhece as regras e sabe onde alocar seu patrimônio. Enquanto a maioria vê o banco como segurança, os ricos veem como um estacionamento temporário, onde o carro não pode ficar muito tempo. Mas há um detalhe que muita gente ignora e que pesa direto no seu bolso, mesmo quando parece inofensivo. Segundo segredo, taxas para transações com cartão. Sempre que você passa o cartão para comprar algo, parece inofensivo. Você só encostou o plástico, ouviu o bip e pronto. Mas por trás desse gesto simples, existe uma engrenagem que faz o banco lucrar toda vez que você consome. A cada transação, uma porcentagem vai direto para o bolso deles. Essa taxa é repassada para o comerciante, que precisa cobrir o prejuízo aumentando os preços dos produtos. Ou seja, até quando você acha que está ganhando pontos, cashback ou milhas, está pagando mais caro sem perceber. É como pagar 2 vezes. Uma pela compra, outra pelo privilégio de usar o cartão. Por isso, muita gente inteligente prefere pagar com dinheiro ou Pix, quando pode negociar desconto. Já vi lojas oferecerem 5% a menos só por evitar a taxa da maquininha. Esse é o tipo de detalhe que a maioria ignora e que vai consumindo seu poder de compra ao longo do tempo. Os bancos transformaram o hábito de pagar em uma mina de ouro invisível. E o pior é que venderam essa prática como comodidade, como se fosse algo feito para te ajudar. Mas, quanto mais você usa o cartão, mais dinheiro eles ganham e mais você perde. O sistema é elegante, silencioso e muito lucrativo. Mas o verdadeiro problema aparece quando você deixa de pagar a fatura inteira. Terceiro segredo: taxas de juros abusivas de cartão de crédito. O cartão de crédito pode parecer um aliado, mas para muita gente ele se transforma numa armadilha sorrateira.
A dívida começa pequena, mas com juros que variam entre 17% e 20% ao mês, ela se multiplica como erva daninha. 7 em cada 10 americanos não conseguem quitar essa dívida em um ano. E sabe o que isso significa? Que o banco lucra com sua dificuldade, enquanto você se afunda ainda mais. Eu costumo dizer que os juros compostos são uma bênção quando estão ao seu favor, mas uma maldição quando estão contra você. Uma dívida de $1.000 pode virar 3.000 em questão de meses. Por isso, se você estiver endividado, a primeira coisa que deve fazer é negociar o pagamento com desconto à vista. E se não conseguir, procure alternativas como um empréstimo pessoal com juros menores só para quitar o cartão e sair da bola de neve. O sistema foi desenhado para capturar quem vive no piloto automático. Eles oferecem crédito como quem oferece doce para criança, mas escondem o preço real na conta do mês seguinte. Por isso, nunca veja o cartão como extensão do seu salário. Veja como um teste de disciplina financeira. E esse teste só piora quando você começa a entender como o dinheiro é multiplicado dentro dos bancos, mesmo sem ele existir de fato. Quarto segredo: possuem um sistema bancário de reserva fracionária. Pouca gente sabe disso, mas quando você deposita dinheiro no banco, ele não fica lá esperando por você. Os bancos usam um sistema chamado reserva fracionária. Isso significa que eles só mantêm cerca de 10% do valor guardado e emprestam os outros 90% para outras pessoas. Ou seja, o dinheiro que você vê na sua conta é apenas uma ilusão digital. O banco já emprestou quase tudo e continua lucrando com juros em cima de algo que nem é totalmente dele. É como se você deixasse um carro na garagem de alguém e essa pessoa alugasse o carro para terceiros, sem te contar. Parece absurdo, mas é exatamente isso que acontece com o seu dinheiro. E mais, os bancos ganham duas vezes. Uma quando você deixa o dinheiro lá e outra quando emprestam o seu dinheiro para outra pessoa, cobrando juros altíssimos. Esse é o jogo que poucos conhecem e os bancos adoram que continue assim. Mesmo sendo um sistema frágil, ele é sustentado por uma única coisa: confiança. O governo garante os depósitos, mas só até certo ponto. Se todos tentassem sacar o dinheiro ao mesmo tempo, o castelo de cartas desabaria. Por isso, os ricos não confiam no banco como lugar para guardar fortuna. Eles confiam em ativos reais, em empresas, em imóveis, em investimentos globais. E se você acha que os bancos só fazem isso localmente, espera até descobrir o que acontece quando o seu dinheiro cruza fronteiras. Quinto segredo: taxas abusivas para compra internacionais. Viajar parece incrível, até a hora em que você recebe a fatura do cartão. Usar cartão no exterior é como dar um presente de bandeja para o banco. Eles aplicam taxas escondidas, conversões desfavoráveis e tarifas que passam despercebidas. Você pensa que está pagando o valor da etiqueta, mas na prática está sendo cobrado até 6% a mais, só para usar o seu próprio dinheiro em outro país. A maioria nem percebe, porque tudo vem camuflado nos detalhes do extrato. Já perdi a conta de quantas vezes vi pessoas voltando de viagem com dívidas, achando que o problema foi o excesso de compras quando na verdade foram as taxas. Existem alternativas simples para isso. Cartões como Wise ou Revolut, por exemplo, oferecem conversões mais justas e sem tarifas escondidas. Outra opção é levar moeda local em espécie ou usar contas globais com taxas transparentes. Quem se planeja, economiza e muito. A verdade é que o sistema financeiro adora quando você ignora essas armadilhas. Quanto menos você entende, mais eles faturam. Por isso, conhecimento é lucro. O banco não vai te avisar que existem formas melhores de usar o seu dinheiro. E tão grave quanto essas taxas internacionais são os custos invisíveis que você paga aqui mesmo, dentro do seu próprio país, sem notar. Sexto, taxas ocultas. O que poucos percebem é que os bancos vivem de taxas invisíveis. Não é só aquela tarifa mensal que você vê no extrato.
Existem custos escondidos em cada movimento, como manutenção de conta, transferências entre bancos, saques em caixas de outras redes e até mesmo por inatividade. Cada clique, cada ação, cada centavo movimentado pode estar gerando receita para o banco sem que você perceba. É um pedágio disfarçado de serviço. Além disso, os bancos também atuam como olhos do governo. Toda movimentação fora do padrão, como depósitos em dinheiro muito altos ou transferências grandes, são monitoradas e repassadas ao Tesouro. É como se você estivesse sempre sendo vigiado. Isso afeta não só sua privacidade, mas também a liberdade de movimentar o próprio patrimônio sem justificar cada centavo. Essa vigilância pode parecer proteção, mas tem um custo. Se você movimenta grandes valores com frequência, comece a pensar em diversificar. Contas em corretoras, ativos descentralizados e até carteiras digitais podem ser soluções para escapar dessa teia de controle. É uma forma de sair do radar, mas com inteligência e dentro da lei. E enquanto os bancos cercam os pequenos com taxas, os grandes nadam livremente, com privilégios que parecem inacessíveis. Mas existe uma estratégia que muda esse jogo. Sétimo, empréstimos estratégicos para ricos. O que separa o rico do pobre muitas vezes não é o quanto se ganha, mas o quanto se entende de alavancagem. Quando Mark Zuckerberg financiou sua mansão com uma hipoteca de 1,05%, enquanto a inflação estava acima disso, ele não estava fazendo uma dívida. Ele estava lucrando. Usou o dinheiro do banco, pagou menos do que o dinheiro valia no tempo e ainda manteve o capital dele investido, rendendo mais do que a própria dívida. Isso é o que eu chamo de dívida inteligente. A maioria das pessoas foge de empréstimos como o diabo foge da cruz. Mas o problema nunca foi dever. O problema é dever de forma burra. Quando você pega dinheiro emprestado a uma taxa menor que a inflação, você está ganhando. Pode usar esse dinheiro para comprar um imóvel que valoriza, investir num fundo que renda mais ou até abrir um negócio. A chave está em fazer o dinheiro do banco trabalhar para você. Em vez de você trabalhar para pagar o banco, é assim que os ricos crescem, usando o sistema contra ele mesmo. Eles se endividam com estratégia, enquanto a maioria se endivida por necessidade. O mesmo banco que sufoca o pequeno com juros de cartão oferece linhas de crédito baratas para os grandes. E é aí que mora o contraste mais gritante, porque quem já tem, recebe mais facilidade. Quem tem pouco, paga o dobro. Mas a diferença não está só no valor que você tem, e sim no valor que você representa para o banco. Oitavo, melhores condições para os ricos. No mundo bancário, o dinheiro tem tratamento VIP. Quanto mais você tem, menos você paga. Isso porque os bancos não veem apenas o saldo na conta. Eles enxergam potencial de lucro. Um cliente com milhões representa risco baixo e ganhos contínuos. Então ele recebe as melhores taxas, limites altos, assessoria personalizada e até mimos exclusivos. Enquanto isso, quem tem pouco é tratado como estatística, sujeito a juros altos e atendimento robótico. É um sistema baseado em relacionamento. Um milionário pode negociar uma taxa de 2% em um empréstimo, enquanto o pequeno empresário paga 10% pelo mesmo valor. Isso acontece porque o banco aposta em quem pode gerar retorno a longo prazo. Por isso, construir histórico, manter bons investimentos e saber se posicionar muda completamente o jogo. A diferença entre pagar juros e receber é uma questão de posicionamento estratégico. E o mais curioso é que muitos ricos nem usam o próprio dinheiro. Usam o dos bancos, com condições que a maioria nem imagina que existem. Isso mostra que o segredo não está só em ganhar mais, mas em entender como o sistema funciona e se aproveitar dele. Mas mesmo com toda essa disparidade, existe uma brecha que promete nivelar o campo, embora ainda esteja longe de se concretizar de verdade. Muito se fala em inclusão financeira, mas a verdade é que o sistema ainda favorece poucos. A promessa de acesso igualitário ainda não se concretizou de forma prática. As tecnologias estão avançando, como o blockchain e as criptomoedas.
oferecendo uma alternativa descentralizada, transparente e acessível. Mas o sistema tradicional continua dominando o jogo, mantendo o controle centralizado e distribuindo oportunidades de forma desigual. A democratização real ainda está pendente. Enquanto isso, quem entende o funcionamento desse sistema encontra atalhos. Usar carteiras digitais, plataformas DeFi e até stablecoins pode ser uma forma de escapar das taxas, do monitoramento e da dependência dos bancos. Só que isso exige conhecimento. E esse conhecimento não é ensinado nas escolas. É por isso que quem se educa financeiramente sai na frente. Quem espera que o sistema se torne justo só fica para trás. A revolução tecnológica já está acontecendo, mas ela não vai bater na sua porta. Você precisa ir atrás, entender, estudar, se expor ao novo. Os bancos sabem que esse movimento pode ameaçar seus lucros. Por isso, quanto mais você aprende, mais você se liberta. E é justamente esse conhecimento, baseado em números e exemplos concretos, que revela o que realmente está acontecendo por trás das cortinas. Agora que você sabe como os bancos realmente operam, fica impossível voltar a enxergar o dinheiro da mesma forma. Não dá mais para aceitar passivamente as regras de um sistema que lucra com a sua ignorância. A escolha está nas suas mãos. Continuar seguindo o fluxo, pagando taxas e acumulando dívidas. Ou tomar as rédeas da sua vida financeira, usando o conhecimento como ferramenta de liberdade. Quantas vezes você já caiu em alguma dessas armadilhas sem perceber? Quantos anos perdeu confiando num sistema que só te enfraquece? Tá na hora de virar o jogo. Comece a aplicar o que aprendeu aqui. Corte taxas, estude ativos, proteja seu dinheiro da inflação e pense como os ricos pensam. Ninguém vai te dar isso de presente. Mas agora você sabe por onde começar. Se esse vídeo abriu sua mente, então se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui você vai continuar aprendendo o que ninguém te ensina, mas que muda tudo. E mais importante, compartilha esse conteúdo com alguém que precisa abrir os olhos, porque conhecimento só vale quando é colocado em prática.